Bom, hoje eu vim falar sobre como o corpo das crianças expressa os conflitos não resolvidos da família. Como esse é um tema extremamente abrangente, provavelmente esse aqui vai ser um vídeo longo, provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais denso. E o primeiro assunto que eu queria trazer aqui é: as crianças, elas não carregam os traumas dos pais. Eu sei que essa é uma afirmação um tanto polêmica, porque algumas teorias dizem que sim. De certa forma é verdade até, elas carregam, né, no DNA, na história, né, da genética delas, né? Então isso vai vir com elas, de verdade, no corpo. Eu concordo com isso. O que eu não concordo é que essas histórias elas vão virar automaticamente sintomas, né? Sem que nada no ambiente delas faça com que esses sintomas aconteçam, né? A gente conhece, por exemplo, os conceitos de epigenética, por exemplo, que diz, né, muito claramente, a genética não é nada, a epigenética, ou seja, o ambiente, é tudo. É claro que você vai vir carregado de informações no seu DNA. Essas informações, elas te preparam para o mundo, né? Elas te contam a história da sua família, elas te contam a história de como os seus familiares lidaram com certas dificuldades, mas elas não vêm no sentido de dar a você sintomas só porque você veio de uma certa, né, família com traumas vividos. Agora, a criança, nesse caso, ela funciona meio como uma antena, né? Onde, de certa forma, ela está ali no ambiente, ela está percebendo tudo nesse ambiente, inclusive as tensões entre os familiares. Então, gritos, confusão, discussões acaloradas. Então, essas expressões, elas são vividas muitas vezes em silêncio, né, pela criança, mas isso não quer dizer que elas não estão se atentando para o que está acontecendo. O sistema nervoso delas está ligado, está olhando, às vezes de canto de olho, às vezes nem está olhando, mas está ouvindo, ela está interpretando aquilo de acordo com o mundo dela. E isso pode ser muito perigoso, né? Então, uma criança, por exemplo, que viveu conflitos de abandono, de se sentir abandonada, sozinha, de não se sentir amparada, muito provavelmente ela já vai se sentir desamparada com uma briga dessa, uma discussão que está acontecendo no ambiente, né? É como se, quando isso tudo está acontecendo, ela já acha que ela é culpada por aquilo, já começa a se sentir angustiada, porque a criança, ela não culpa, né? Ela se sente culpada, geralmente, pelo que está acontecendo. Então, o sistema nervoso infantil ele ainda tem uma característica que ele é imaturo. Lógico que ele é inteligente, mas ele é imaturo. Então a criança ela tem um sistema nervoso autônomo, né, um sistema de defesa muito mais ativo, né, porque ela precisa se certificar de que ela está em segurança. E ela vai buscar essa segurança no gesto, né, nas vozes, nas expressões faciais, né, de tranquilidade ou não. Então você imagina que quando uma mãe ou um pai está estressado, o rosto dele muda, a voz dele muda, o tom muda e a criança acaba, é lógico, percebendo isso. E vai parecer que ela não percebeu, ela vai encostar, ela vai até ficar mais próxima ali, parecendo que ela quer participar do processo, mas ela só está querendo se certificar de que ela não vai ser excluída desse processo, de que ela não vai ficar mais em insegurança ainda. Então, são essas situações que são lidas aí nas entrelinhas, né, pelas crianças e tal, que vão se tornar depois alergias, dermatites, né, insônia, dor de barriga, sei lá, amidalite e tantas outras coisas que a criança tem. E tem muita gente que me pergunta assim: Maurício, mas a criança também vive conflito? Claro que vive, né? O mesmo trauma que a gente vive, a mesma temática que é pra gente também é pra criança. A única coisa que muda são os contextos, né? São as cenas. Então, o adulto está vivendo conflito de separação, por exemplo, nesse momento, brigando com a mulher, ali, discutindo, às vezes nem tem uma intenção, nenhuma verbalização de separação, mas ali ele está querendo afastar, separar. Então, né, a gente faz essa leitura com o adulto nesse momento. A criança também tem uma leitura parecida. Naquele momento, ela está tão desejosa por ser pega no colo, por ser acarinhada, por ter logo esse contato, está tão ansiosa por isso, para se certificar de ficar em segurança, que ela pode gerar um conflito de separação aí, gerar uma dermatite, por exemplo, né? Então, saber ler esse ambiente, saber ler essas entrelinhas, principalmente quando você recebe o seu cliente lá, né, com um sintoma infantil, por exemplo, e você às vezes não tem a oportunidade de fazer uma técnica específica que vai extrair informações, né, do inconsciente da criança e tal, você tem que saber ler esse ambiente. Você tem que saber dar sugestões, tem que ser criativo para poder dar sugestões, dar possibilidades. E também, quando eu digo criativo, tem muita gente que pensa no processo ativo da criação. Mas quando você ouve uma história, para você investigar,
por exemplo, nesse cenário, você precisa ser criativo para estar ouvindo a história e percebendo dentro dessa história como é que esse trauma se encaixa ali, né? E aí a criança também sente, a criança também tem sensações corporais. Eu tenho falado sobre sensações corporais aqui muito, e quando eu falo sensações corporais agora, eu não estou falando de sintoma, né? Estou falando de sensações mais emocionais, né? E muitas vezes a criança tá chorando, tá dizendo, tá doendo aqui, né? Ou tá incomodando aqui, e na verdade não é exatamente uma dor de barriga ou uma dor no peito. Ela tá angustiada, tá emocionada, porque tá percebendo alguma coisa acontecendo, e existe aquele aperto, aquela angústia no peito, aquele nó na garganta, e ela diz, tá doendo aqui, na verdade é um nó na garganta. Daqui a pouco ela diz, ai não, tá doendo a barriga, e é um embrulho no estômago. Então a gente acaba se perdendo, né, nessa linguagem, muitas vezes quando envolvem crianças aí e o ambiente. Bom, então se você gostou desse conteúdo, se você achou que fez sentido para você, eu tenho um workshop, o link está na minha biografia. O título do workshop é O Corpo como Guia no Trabalho com a Medicina Germânica, ou seja, no trabalho com traumas emocionais. Para assistir é muito fácil, é só clicar, você não vai precisar nem preencher formulário nem nada, clicou, assistiu. Se gostar, deixa a tua opinião aqui comigo, né? Fala como é que você se sentiu, se foi bacana para você, se você aprendeu, tá certo? Um forte